Muito bem, pessoal. Neste vídeo agora nós vamos ver qual que é a base, realmente, de fato, da gestão por competência. Ou seja, qual que é o caminho que a gestão por competência deve seguir para que se consiga, realmente, de fato, fazer essa gestão por competência. Nós temos, então, que voltar a falar sobre o que é a gestão por competência. E, segundo o Gramigna, lá em 2007, diz que gestão por competência é um conjunto de ferramentas que, reunidas, formam uma metodologia de apoio à gestão de pessoas. Então, gestão por competência é um conjunto de ferramentas que auxilia a gestão por pessoas. Gestão por pessoas, então, vocês já sabem que é todo o curso de gestão de pessoas que vocês estão fazendo. Tá certo? Então, gestão de pessoas é tudo. A gestão por competência é uma ferramenta para auxiliar a gestão de pessoas. A grande diferença é que em gestão de pessoas é só o setor de gestor de pessoas que é responsável. Já a gestão por competência, como se trata de uma ferramenta, quem cai para dentro dessa ferramenta? Toda a empresa, todos os gestores de todos os setores. Mas sabe por que isso? Porque a base da gestão por competência, ou seja, o modelo de gestão por competência, ele é baseado numa sequência onde a gente vai ver que toda a empresa está envolvida. Porque, veja só, uma das principais medidas a serem tomadas para que se faça a gestão por competência é a definição da missão, visão e valores da empresa. Por que isso é importante? Ora, missão, visão e valores da empresa expressam exatamente ao que veio aquela empresa. Então, ela vai realmente concentrar toda a essência da empresa e é a partir daí onde eu vou, então, selecionar pessoas e desenvolver pessoas para que eu consiga atingir o quê? Essa missão, para que eu consiga realmente alcançar essa visão e para que realmente eu cumpra com os meus valores. Então veja que quando a empresa define isso, fica mais fácil de eu fazer gestão de pessoas. Ou seja, se a minha empresa tem determinada missão, se a minha empresa tem determinados valores e ela tem determinada visão, logo eu preciso que as pessoas se enquadrem nessas três coisas. As pessoas que estão vindo para a minha empresa precisam estar definidas dessa forma. E aí a gente precisa então lembrar só o que significa esses três conceitos, né? Missão, visão e valores. Missão representa o quê? A razão de existência, ou seja, quem somos nós, o que nós fazemos, o que, por que fazemos. Essa é a missão, né? A missão de toda e qualquer empresa vai realmente relatar isso. Na visão, nós temos que é a imagem que a organização tem a respeito de si mesma e do seu futuro. Está voltada para aquilo que a organização pretende ser, né? Onde queremos chegar. E aí nós temos os valores, são normas, princípios ou padrões sociais aceitos por um grupo ou instituição ou uma sociedade, ou seja, orienta a conduta das pessoas. Para exemplificar melhor, vou dizer para vocês aqui a missão, visão e valores da Meta Consultoria, que é a da minha empresa. A missão da Meta Consultoria é o quê? É oferecer às empresas consultorias pautadas realmente de técnicas administrativas, facilitando o seu processo administrativo. Essa é a missão, ou seja, a razão da existência da Meta Consultoria, né? Oferecer a seus clientes ferramentas, tá certo, que possibilite realmente um planejamento estratégico dentro do ideal. A visão da Meta Consultoria é tornar-se realmente referência nesse ramo de atuação na região aqui do entorno. Tá certo? Então a Meta Consultoria tem essa visão. E quais são os valores? Profissionalismo, ética, descrição e principalmente comprometimento com os anseios da empresa a qual é contratada pela Meta Consultoria. Então veja que a questão da missão, visão e valores, a partir do momento que ela fica definida, fica fácil de eu trazer pessoas para trabalhar na minha empresa. Então, missão, visão e valores determinam, orientam qual é o grupo de pessoas que vai estar trabalhando na minha empresa. E aí, só para dar uma sequência sobre essa questão da base da gestão baseada em competências, então, após definido. Então, primeira coisa, a empresa precisa definir qual a sua missão, visão e valores. Na sequência, precisa definir e diagnosticar as competências organizacionais. Ou seja, definir ali missão, visão e valores. Aí eu preciso definir quais as competências. Como está o meu quadro de pessoal atual e como vai ser as pessoas que virão para cá. Ou seja, como que está a minha situação. Depois, definição e diagnóstico das competências individuais. Ou seja, eu tenho a definição das competências de toda a organização e depois eu preciso o quê? Fazer um processo de avaliação com cada um dos colaboradores para saber se eles se enquadram
ou não. Tá certo? Depois eu faço o quê? Desenvolvimento de competências internas, mais a capacitação e integração de competências externas. E, na sequência, formulação dos planos de gestão. Então, veja bem. Primeiro, defino missão, visão e valores. Depois, faço um diagnóstico, realmente, das competências organizacionais. Depois eu faço um diagnóstico das competências individuais. Depois eu faço uma disseminação desse diagnóstico, faço uma integração do que realmente as pessoas têm, cada um tem a oferecer a melhor, e promovo na sequência um plano de gestão dessas competências. Então é esse passo a passo que é a base da gestão por competência. E lá, por último, nós fazemos a avaliação de desempenho, claro. Porque, veja só, definir quais são as competências, definir quais são as habilidades que as pessoas precisam ter. Está definido isso? As pessoas realmente estão fazendo isso? Quem vai me dizer? É uma avaliação. É uma avaliação de desempenho, e competências que vão realmente me dizer se as pessoas estão alcançando esse objetivo. Então veja que não é difícil realmente de entender essa questão da gestão por competência, tendo realmente essa base, né? Lembrando que a gente ainda pode lembrar que a gestão por competência, ela divide aqui as competências em organizacionais, funcionais, gerenciais e individuais. O que é isso, pessoal? Nós temos que algumas características, né, das competências são voltadas para a organização como um todo. Outras são para determinadas funções. Ou seja, para a função X precisa ter essas competências. Para a função Y, aquelas outras. Aí nós temos as competências gerenciais, ou seja, específico para cargos de gestores. E as competências individuais, que são aquelas que vão tratar especificamente do indivíduo. Essa sim, ela com certeza ela vai de encontro com o quê? Com os valores da empresa. Tá certo? Então veja bem que há uma integração entre missão, visão e valores da empresa com essas competências. Então todas as competências essas a quais eu falei, as organizacionais, funcionais, gerenciais e individuais, que são 4 essas competências, nós precisamos entender que elas vinculam direto com esses assuntos, que é a questão da missão, visão e valores da empresa. Perfeito? Pessoal, a respeito do conceito de competência, né? Porque a gente está falando de gestão de competência, o que realmente é competência? Então, olha só o que diz aqui esse autor, o Santana, ele diz: competência não é um estado, a competência é contingencial, ou seja, exerce-se sob um contexto particular, exigindo flexibilidade e ampla capacidade de atualização. A competência não é apenas um construto operatório, mas também um construto social. Então, competência é a